meus amigos, graça e paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura do nosso desafio 66 por 100. Hoje nós vamos ler do capítulo 16 ao capítulo 27 de Ezequiel. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Fale conosco, Senhor, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te conhecer, queremos, Senhor, viver conforme a Tua vontade, Deus, conforme o Teu coração. Fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Ezequiel, capítulo 16. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais tomaste teus filhos e tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus. Edificaste o prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a formosura, e abriste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso
Estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituísse com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada. Edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo, nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias, e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te transpassarão com suas espadas. Queimarão as tuas casas, e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício, e já não darás paga. Desse modo satisfarei em ti o meu furor. Os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus. E a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbio usará contra ti este, dizendo: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habitou à tua esquerda com suas filhas. E a tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas irmãs, como tu fizeste, e também tuas filhas. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste a tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs. Pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste a tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas.
para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome de Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e t'as darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais falhe a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel e dize, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores, e a deixou. Tomou muda da terra e a plantou no campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos. Porque as suas raízes estavam debaixo dela, assim se tornou uma videira, e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio para que a regassem. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos, e ser excelente videira. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes. Mas ainda plantada prosperará? Acaso tocando-lhe o vento oriental de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, dize agora à casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei.
e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer a abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer essas coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fazer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis: por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida, pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos?
Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dizem: quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual deitada entre os leãozinhos criou seus filhotes. Criou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram, e levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes, ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho, meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair.
Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes, profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão, e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. E permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ao filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que viam um outeiro alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: vós vos contaminais a vós mesmos à maneira de vossos pais e vos prostituís com as suas abominações? Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos, até o dia de hoje. Porventura me consultarias, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo às árvores e às pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, eis de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras, nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramando furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide cada um e sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificados em vós perante as nações.
Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo do sul e diz ao bosque do sul: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que acenderei em ti um fogo, que consumirá em ti toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: não é ele proferidor de parábolas? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, desde o sul até o norte. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira, à vista deles, suspira de coração quebrantado e com amargura. Quando te perguntarem: por que suspiras tu? Então dirás: por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor: a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: alegremo-nos, o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: deu-se a espada a polir, para ser manejada. Ela está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa, pois haverá uma prova. E que haverá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas uma na outra. Duplique a espada o seu golpe, triplique-o a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reluzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vira-te com toda a força para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, é que falei. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. Põe neles marcos indicadores. Põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém, a fortificada. Porque o rei da Babilônia para a encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Caiu-lhe o oráculo para a direita, sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Aos judeus lhes parecerá isto oráculo enganador, pois tem em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam apreendidos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que me viertes à memória, sereis apreendidos por causa disso.
E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína, a ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca dos seus insultos. Dize, pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago, para ser posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final, ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras. Torna a tua espada a sua bainha. No lugar em que foste formado, na terra do teu nascimento, te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação. Assoprarei contra ti o fogo do meu furor e te entregarei nas mãos dos homens brutais, mestres de destruição. Servirás de pasto ao fogo. O teu sangue será derramado no meio da terra. Já não serás lembrado, pois eu, o Senhor, é que falei. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações e dize: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos por ti mesma fabricados, tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de teus anos. Por isso, eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue. No meio de ti comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, extorquindo-o. Exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, e te dispersarei entre outras terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanado em ti mesma, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio de forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós me tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o cobre, e o ferro e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize-lhe: tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o mundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles.
Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro o oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oolá, e Jerusalém é Olibá. Prostituiu-se Olá quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Olibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas impudicícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento, e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais enojada tu os deixaras, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria, com eles jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo, virão contra ti do norte, com carros e carretas e com multidão de povos, por-se-ão contra ti em redor, com paveses e escudos e capacetes. E porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus direitos. Porei contra ti o meu zelo, e eles te trarão com furor. Cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, e quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Despojar-te-ão dos teus vestidos, e tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, provenientes da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles, e já não te lembrarás do Egito, porque assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu te entregarei nas mãos daqueles a quem aborreces, nas mãos daqueles que enojada tu deixastes. Eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Andaste no caminho de tua irmã, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o copo de tua irmã fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-ás de embriaguez e de dor. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Tu o beberás, e esgotá-lo-ás, e lhe roerás os cacos, e te rasgarás os peitos, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me viraste as costas, também carregarás com a tua luxúria e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, julgarás tu ao Olá e ao Olibá? Declara-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram: no mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. E assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir os homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te banhaste, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste num suntuoso leito, diante da qual se achava a mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça coroas formosas. Então disse eu da envelhecida em adultérios: continuará ela em suas prostituições? E passaram a estar com ela como quem frequenta uma prostituta. Assim passaram a frequentar a Olá e a Olibá, mulheres depravadas. De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, porque são adúlteras, e nas suas mãos a culpa de sangue. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas grande multidão, e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro. Ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas. Enche-a de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho e empilha lenha debaixo dela. Faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou-o sobre penha descalvada e não sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te, e não te purificaste. Não serás nunca purificado da tua imundícia.
até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse, será assim e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos serás julgada, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo, não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-ei nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos, e o anelo de sua alma, e os seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para te dar a notícia pessoalmente? Nesse dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e não ficarás mudo. Assim lhes servirás de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário quando foi profanado, acerca da terra de Israel quando foi assolada, e da casa de Judá quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus, visto como bateste as palmas e pateastes, e com toda a malícia de tua alma te alegraste da terra de Israel, eis que estendi a mão contra ti, e te darei por despojo às nações. Eliminar-te-ei dentre os povos, e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim, dá-las-ei aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom, e eliminarei dele homens e animais. Torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança para destruírem com perpétua inimizade, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a mão contra os filisteus e eliminarei os queretitas e farei perecer o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. No 11º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feita, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim. Eu me tornarei rico agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus,
Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros, e com a multidão de muitos povos. As tuas filhas que estão no continente, ele as matará à espada. Levantará baluarte contra ti levantará terrapleno e um telhado de paveses. Deporá os seus arietes contra os teus muros, e com os seus ferros deitará abaixo as tuas torres. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos socará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas. As tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes. Jamais serás edificada, porque eu, Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro, não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer espantosa matança no meio de ti? Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão, como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com tua saída, porque assim diz o Senhor Deus, quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e já não serás. Quando te buscarem, jamais serás achada, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, levanta a lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus. Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho das ilhas dos quiteus. De linho fino bordado do Egito era a tua vela, para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram teu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti os teus calafates. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para trocar as tuas mercadorias. Os persas, os lídios e os giputes se acharam em teu exército e eram teus homens de guerra. Escudos e capacetes penduraram em ti, manifestaram a tua glória. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas torres penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque
eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das tuas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas terras do mar eram um mercado das tuas manufaturas. Em troca traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Por tuas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da abundância de toda sorte de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã de Saar. Também Dan e Javã de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com baixeiros para cavalgaduras. A Arábia e todos os príncipes de Quedá eram mercadores ao teu serviço. Negociavam contigo com cordeiros, carneiros e bodes. Nisto negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade, negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em pano de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriqueceste e ficaste muito formosa no coração dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no coração dos mares. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa, cingir-se-ão ao pano de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura e lamentação. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto, lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como aqui está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartar-te a muitos povos. Com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrada nos mares, nas profundezas das águas, se afundaram os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. Todos os moradores das terras, dos mares, se espantaram por tua causa. Os seus reis tremem sobremaneira e estão de rosto perturbado. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Eita glória! E assim nós encerramos a leitura do dia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. O Senhor é fiel. O Senhor é o Deus fiel. O Senhor é o marido fiel. E nós somos, Senhor, os infiéis. É nós que te traímos, nós que te trocamos, Senhor, por outros deuses, por outros ídolos. E nessa manhã, Senhor, eu oro para que nós, eu pessoalmente, nós como igreja do Senhor, como povo do Senhor, povo escolhido pelo Senhor, venhamos nos arrepender, Senhor, de todas as nossas imundícies, de toda a nossa idolatria, de toda a nossa luxúria, de todas as nossas prostituições, de tudo aquilo que fizemos, Senhor, ao trocar a Tua glória por outras coisas, por outros prazeres. Senhor, nos ajuda como igreja, como Teu povo, a nos arrepender dos nossos pecados e voltarmos para Ti, Senhor, que és um Deus fiel, que és um marido fiel. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.